Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a sétima característica, marcas de uma igreja missionária. Vamos juntos? AM Brasil apresenta Igreja Missionária. A verdadeira natureza do corpo de Cristo. Então hoje nós separamos esse tempo para falar de uma marca, que é a sétima que nós vamos falar e vai ser a última nessas sessões que nós estamos falando sobre as marcas de uma igreja missionária, porque há muitas mais. Queremos falar sobre algo que é assim, praticamente óbvio e que todos vocês vão dizer, claro, isso não poderia deixar de ser, deveria ter sido talvez a primeira, mas nós deixamos aqui para falar hoje sobre a igreja que compartilha a sua fé, uma igreja evangelizadora, uma igreja que está compartilhando sua fé de uma forma relacional, encarnacional, contextual. E para isso nós vamos voltar, àquele princípio da missão lá no Antigo Testamento, quando Deus faz aquela promessa para Abraão de abençoá-lo para que ele fosse bênção para todas as famílias da terra. Lembremos que Deus está trabalhando com o seu povo no Antigo Testamento, dando a eles também uma identidade, dando a eles também uma missão, uma responsabilidade, que era que eles fossem essa força que nós chamamos dessa força atrativa, um modelo para as nações. E ali em Gênesis 12, 1, 3, vemos essa promessa feita para Abraão: eu vou te abençoar e através de ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Lembremos que essa promessa é o segmento da promessa da redenção da humanidade de Gênesis 3,15, aonde o Senhor diz que enviaria aquele que providenciaria a salvação, providenciaria o caminho para essa reconciliação da sua obra criada com o seu Criador. E nós podemos tomar esse texto lembrando também que ali ainda no Antigo Testamento, em Êxodo capítulo 19, Deus, quando fala com a nação de Israel, dá a eles essa identidade também de sacerdotes, ou seja, daqueles que ministram aos outros, aqueles que levam essas boas notícias, aqueles que buscam reconciliar o povo com o seu Deus, no relacionamento deles com Deus, que estava prejudicado por conta do pecado, por causa do pecado. Então nós vemos também essa mesma palavra, podemos voltar a isso, são coisas que nós já falamos, estamos apenas trazendo à memória, em Atos 1:8 também, quando diz para ser testemunha de todas as nações. Então, quando nós falamos sobre esses textos, nós estamos falando tanto dessa força atrativa que a igreja deve exercer no sentido de ser um modelo na sua vivência, nas suas ações, na coerência entre o que prega e o que vive, como também essa força expansiva, ou seja, de tomar iniciativas que mostrem, que proclamem boas novas de esperança e de salvação para a humanidade. Assim como também nós devemos não só proclamar e não viver, ou viver e não proclamar, Isso nós queremos dizer. E então a gente vê esse modelo na palavra de Deus. E agora fica a pergunta para nós hoje, Como nós vamos fazer isso então? Como vamos ser essa igreja que evangeliza, E nós queremos falar sobre alguns pontos importantes nesse aspecto, Nós não estamos falando aqui da evangelização como uma imposição, nós não estamos falando aqui da evangelização como uma acusação, ou como um juízo, ou como um peso sobre as pessoas, mas no compartilhar da fé, no compartilhar os princípios do reino de Deus, de uma forma que as pessoas possam entender e possam compreender também o lugar delas na história e no plano de Deus. Então a primeira coisa é o que nós chamamos dessa relação com as pessoas. O evangelismo
relacional, nos relacionando com as pessoas, conhecendo as pessoas, ouvindo as pessoas, sabendo como elas se sentem, sabendo exatamente como elas vivem. Essa é uma forma de nós nos acercarmos às pessoas e podermos compartilhar com elas em alguns momentos a respeito daquilo que Deus tem feito por elas. Também observando as realidades, né, que estão ao redor dessas pessoas, como é a sua vida, o seu contexto cultural, o seu contexto social e até mesmo podemos dizer a sua história, né? Esse contexto histórico ele é muito importante para que nós entendamos a cultura, o porquê algumas coisas são como são ou funcionam como funcionam, vieram de momentos históricos que essa sociedade tem vivido e que nós não podemos ignorar, nós devemos conhecer. Outra coisa muito importante é que nós possamos entregar uma mensagem relevante. Nesse sentido, nós queremos dizer com relevante, contextualizada, ou seja, que ela realmente possa ser entendida, compreendida por aquelas pessoas que estão ouvindo a nossa mensagem. A gente sabe que essa questão da comunicação ela é bem complexa, ainda que não pareça, né? Quando nós comunicamos, nós temos um pensamento e esse pensamento ele é fluído através da nossa vida, da nossa fala, mas ele é decodificado a partir da cosmovisão do outro, do mapa mental do outro, e é muito importante a gente conhecer esse outro para que a gente fale de uma forma compreensível para o outro e ele entenda essa mensagem. Então, quando nós estamos com uma mensagem que está divorciada da realidade, que não tem nada relacionado ao que a pessoa vive, ao que a pessoa entende, nós estamos simplesmente comunicando num vazio ou talvez numa parede ou algo assim que não vai ter nunca uma resposta, ou pode ter até uma resposta negativa, porque nós não podemos comunicar com eficiência. Sabemos que precisamos melhorar nesse sentido e trazer essa palavra contextualizada para as realidades das pessoas com as quais nós estamos nos relacionando. E outro fator importante também nesse compartilhar a nossa fé, nós não podemos nunca nos esquecer disso, é a oração, né? Estar orando pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, pelas pessoas do nosso bairro, da nossa comunidade, tê-los diante de Deus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, né? Nós não podemos mudar o coração de nenhuma pessoa, nós não podemos convencer, nem vale a pena, porque somente o Espírito Santo é que pode fazer essa obra no coração do ser humano. Então nós devemos orar por essas pessoas, tê-las sempre presentes em nossas orações, com as suas necessidades, acompanhando essas pessoas de perto e sendo dessa maneira um instrumento de Deus para abençoar a vida delas também, para que o Senhor realmente as abençoe e venha ao encontro das suas necessidades. E aí voltamos àquela pergunta também que a gente também tem feito várias vezes e tem comentado várias vezes. Onde nós vamos ter essa ação de compartilhar a nossa fé? Voltamos outra vez a Atos 1:8, aonde é o lugar da nossa missão. Conforme também era para Israel não era para ser bênção para si próprio e nem somente para a sua nação, mas senão para todas as nações ao redor. Eles deveriam realmente compartilhar Deus com os outros, ainda que muitas vezes eles não puderam entender isso ou fazê-lo, mas nós também somos chamados a abençoar as nações. Nós devemos compartilhar onde nós estamos, nós devemos orar por todos os lugares da terra e, claro, essa parte do corpo de Cristo que sai para ir a outros lugares aonde ainda não ouviram nem sequer uma vez do Evangelho, é parte essencial dessa comunidade e lá nós também estaremos compartilhando com esse povo, com essas pessoas, essas boas notícias de salvação. Por isso nós não podemos ser restritos ou limitados na nossa missão, dizendo que a nossa missão é só o nosso bairro, só a nossa cidade, não. A nossa missão é o mundo todo, a nossa missão é a todas as nações. Por isso nós nos chamamos uma igreja missionária, não apenas uma igreja que trabalha no seu local, no seu bairro, na sua comunidade, mas uma igreja que está implicada em que todas as nações, todos os povos possam ouvir, né? Como dizia
o apóstolo Paulo, né? Onde nunca foi anunciado. Aí eu quero chegar levando essas boas notícias. E o próprio Paulo fala ali no capítulo 10 de Romanos também, como ouvirão, né, se não há quem pregue. E ele diz, né, antes desse texto, ele diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como vão invocar aquele de quem nunca ouviram? Então essa é a nossa responsabilidade e na verdade é a nossa missão como povo de Deus, entender o que Deus está fazendo, nos sintonizarmos com Ele, sermos cooperadores com Ele na missão dEle e chegarmos a todas as nações da terra. Então que Deus nos abençoe, que nós possamos realmente ser uma igreja missionária, implicada, comprometida com a palavra de Deus, primeiramente, porque fazemos isso em obediência à sua palavra, não porque há um movimento, não porque as pessoas agora nos estão dizendo o que devemos fazer, não porque a AM como agência nos está incentivando, mas porque acreditamos que é isso que Deus deseja através da sua palavra. Nós devemos estar em constante oração, não apenas pelo nosso país ou pela nossa cidade, mas em oração por todo o mundo, por todas as nações, pelas situações que nós estamos vivendo em diferentes lugares da terra. Elas devem estar presentes nas nossas intercessões diárias, nas nossas intercessões comunitárias, sempre lembrando dos que estão sofrendo, dos que estão passando por situações de calamidade e que devem estar presentes na nossa oração para que Deus traga alívio e para que Deus também nos mostre caminhos que possamos colaborar para que essas pessoas possam ser abençoadas e possam ouvir boas notícias e possam também receber atos de generosidade, de amor, de compaixão, como uma amostra daquilo que está no coração de Deus para com elas. E também, meus queridos, lembremos, só vamos ser a igreja que o Senhor quer quando estivermos alinhados com Ele na sua missão. E é para isso que Ele nos tem convocado como comunidade, como igreja. É a nossa própria natureza. E essa natureza, ela é inegável e ela deve ser para nós irrenunciável. Que Deus os abençoe e continuamos juntos trabalhando em colaboração com a missão do Pai. Que Deus os abençoe.